Lei 28. Seja ousado. Inseguro quanto ao que fazer. Então não tente. Suas dúvidas e hesitações contaminam os seus atos. A timidez é perigosa. Melhor agir com coragem. Qualquer erro cometido com ousadia pode ser corrigido com mais ousadia. Todos admiram o corajoso. Ninguém louva o tímido. Audácia e hesitação, uma breve comparação psicológica. Audácia e hesitação despertam reações psicológicas completamente diferentes em quem está do outro lado. A hesitação coloca obstáculos no seu caminho. A audácia os elimina. Quando você entende isso, percebe que precisa superar a timidez natural e praticar deliberadamente a arte da ousadia. A mentira, quanto mais ousada, melhor. Todos nós temos fraquezas e nossos esforços nunca são perfeitos. Mas agir com audácia tem uma espécie de magia. Ela oculta as deficiências. Os trapaceiros sabem disso. Quanto maior a ousadia de uma mentira, mais convincente ela parece. A descarada coragem da história distrai o olhar das incoerências. Por isso, ao executar uma trapaça ou entrar numa negociação, vá mais longe do que havia planejado. Peça à lua. Você ficará surpreso com a frequência com que a terá. Os leões rodeiam a presa hesitante. As pessoas têm um sexto sentido para perceber fraquezas. Se num primeiro encontro você demonstra disposição para recuar, ceder, negociar demais e se retrair, desperta o leão até naqueles que nem estavam de início com sede de sangue. Tudo depende da percepção. Depois que o enxergam como alguém que se coloca facilmente na defensiva, disposto a ser dócil, vão tentar controlar você sem nenhuma misericórdia. A coragem lembra medo. O medo lembra autoridade. Um movimento ousado faz você parecer maior e mais poderoso do que realmente é. E se esse movimento vier de repente, com a velocidade e a dissimulação de uma serpente, inspira ainda mais medo. Ao intimidar com um gesto corajoso, você estabelece um precedente. Nos próximos encontros, os outros já estarão na defensiva, com medo de um novo ataque. Fazer as coisas pela metade, de modo desanimado, é cavar ainda mais fundo a própria sepultura. Se você começa a agir sem convicção total, coloca obstáculos no seu próprio caminho. Surgindo um problema, você se confunde, vê opções onde elas não existem e cria, sem perceber, novos problemas. Recuando diante do caçador, a lebre tímida cai mais depressa nas armadilhas. A hesitação cria lacunas, a coragem as desfaz. Quando você para pensar demais, hesita e suspende o movimento. Abre uma lacuna. E essa lacuna dá aos dois outros tempo para pensar também. Sua timidez contagia o ambiente com constrangimento. A dúvida aparece em todas as direções. A coragem, por outro lado, fecha essas brechas. A velocidade do gesto e a energia da ação não dão espaço para dúvidas ou preocupações. Na sedução, a hesitação é fatal. Ela torna suas intenções visíveis cedo demais. O movimento ousado, ao contrário, coroa a sedução com triunfo. Não dá tempo para reflexão. Não deixe a vítima reorganizar a defesa. A audácia distingue você do rebanho. Ela lhe dá presença, faz você parecer maior. O tímido se mistura à parede. O corajoso chama a atenção. E quem chama a atenção atrai poder. É quase impossível desviar os olhos de alguém ousado. Todos querem ver qual será o próximo movimento. O desmedido engana o olhar humano. Distrai, assombra, fascina. Parece tão evidente, tão escancarado, que ninguém imagina existir ali fraude ou ilusão. Arme-se de grandeza e coragem. Estique as suas fraudes até onde puder. E depois continue esticando. Se sentir que o outro começou a desconfiar, não recue de imediato. Muitas vezes, o que o desmonta é justamente você pedir ainda mais. Ao exigir mais, você o põe na defensiva, quebra o efeito corrosivo da dúvida e o vence pela coragem. O mundo está cheio de homens
que desprezam você, temem sua ambição e defendem ciumentamente suas pequenas áreas de poder. Você precisa estabelecer autoridade e conquistar respeito. E no momento em que seus inimigos perceberem sua audácia crescente, agirão para contê-lo. Negociar demais com o inimigo é dar a ele oportunidades. Um pequeno compromisso se transforma com facilidade no ponto de apoio para a sua derrota. Um movimento súbito, ousado, sem discussões nem avisos, elimina esses apoios e amplia sua autoridade. Aterroriza os que duvidam e conquista a confiança dos que admiram quem tem coragem. Quanto maior o alvo, mais atenção você atrai. Quanto mais ousado o ataque, mais você se destaca da multidão. E quanto mais você se destaca, mais será admirado. A sociedade está cheia de gente com ideias ousadas, mas sem estômago para executá-las ou anunciá-las. Dê voz ao sentimento do público. A expressão clara de sentimentos comuns sempre tem poder. Escolha o alvo mais visível que puder. Depois, dê o seu golpe mais audacioso. O mundo vai gostar do espetáculo e você, pobre diabo, até então anônimo, pode ganhar glória e poder. Vida ou morte. A ousadia precisa ser praticada e desenvolvida. Você encontrará inúmeras ocasiões para usá-la. E um dos melhores lugares para começar é no delicado universo das negociações, especialmente quando pedem que você fixe o seu próprio preço. Quantas vezes as pessoas se desvalorizam pedindo pouco demais? Quando Cristóvão Colombo propôs que a Espanha financiasse sua viagem às Américas, exigiu também, com ousadia quase insana, o título de Grande Três Almirante dos Oceanos. A corte aceitou. O preço que ele fixou foi o preço que recebeu. Exigiu respeito e foi tratado com respeito. Henry Kissinger também compreendia que, em negociações, exigências ousadas costumam funcionar melhor do que concessões graduais. Coloque seu preço lá em cima e, se necessário, suba mais ainda. Entenda uma coisa: se a ousadia não é natural, a timidez também não é. A timidez é um hábito aprendido, muitas vezes alimentado pelo desejo de evitar conflitos. Se você vive dominado por ela, livre-se dela. O medo das consequências da audácia raramente corresponde à realidade. Na maioria das vezes, a timidez custa mais caro. Ela rebaixa o seu valor e inaugura um ciclo vicioso de dúvida, retração e desastre. Lembre-se, os problemas criados por uma atitude ousada podem ser disfarçados e até resolvidos por uma ousadia ainda maior. Eu certamente acho que é melhor ser impetuoso do que prudente, porque a sorte é uma mulher. E, se você deseja dominá-la, precisa conquistá-la pela força. E é visível que ela se deixa dominar pelo ousado, de preferência ao que age friamente. Como uma mulher, ela é sempre amiga dos jovens, porque os jovens são menos cautelosos, mais ferozes e a dominam com mais audácia. Nicolau Maquiavel. Ponha-se a trabalhar sempre sem receio de imprudências. O medo do fracasso, na mente de quem age, já é, para o observador, evidência de fracasso. A ação se torna perigosa quando existe dúvida sobre a sua sensatez. Nesses momentos, seria mais seguro não fazer nada. Baltazar Gracian, como ser vitorioso no amor. Mas, com aqueles que tocam o seu coração, percebi que você é tímido. Essa qualidade talvez impressione uma burguesa. Mas, para conquistar uma mulher do mundo, você precisa de outras armas. Eu lhe digo, em nome das mulheres, não há uma só que não prefira uma leve indelicadeza ao excesso de consideração. Os homens perdem mais corações por falta de jeito do que a virtude seria capaz de salvar. Quanto mais tímido um amante se mostra, mais o nosso orgulho se ocupa em puni-lo. Quanto mais respeito ele demonstra por nossa resistência, mais resistência exigiremos dele. No fundo, gostaríamos de dizer aos homens: por favor, não nos suponham tão virtuosas assim. Vocês nos obrigam a exagerar. Estamos continuamente lutando para esconder o fato de que permitimos ser amadas. Coloque uma mulher na posição de dizer que cedeu apenas a uma surpresa, a uma investida, a um movimento irresistível. E eu respondo por ela:
Um pouco mais de coragem da sua parte deixaria os dois à vontade. Lembre-se do que lhe disseram. Um homem sensato, apaixonado, pode agir como um louco, mas não deve, nem pode agir como um idiota. Ou inverso. A ousadia não deve ser a estratégia por trás de todas as suas ações. Ela é um instrumento tático para ser usado no momento certo. Planeje, pense com antecedência e faça da ousadia o golpe final, aquele que fecha a jogada e produz o resultado. Em outras palavras, a audácia também precisa ser controlada. Deve entrar quando convém e recuar quando já cumpriu seu papel. Passar pela vida armado apenas de audácia seria cansativo, desgastante e, em muitos casos, fatal. Você pisaria em sensibilidades demais, criaria inimigos desnecessários e acabaria confundindo força com impulsividade. A timidez não tem lugar no reino do poder, mas, em muitos momentos, pode ser útil até fingir modéstia, recato ou hesitação. O importante não é ser ousado o tempo inteiro, o importante é saber quando a ousadia vale ouro e quando valer, usá-la sem tremer. Resumo prático para a narração. Quando houver dúvida, não contamine a ação com hesitação. Planeje em silêncio, prepare-se com lucidez. E na hora de agir, entre inteiro, porque a coragem não apenas move as peças, ela muda a percepção de quem observa. E, no jogo do poder, percepção é quase tudo. Lei 29. Planeje até o fim. O desfecho é tudo. Planeje até o fim, considerando todas as possíveis consequências, obstáculos e reveses que possam anular o seu esforço e deixar que os outros fiquem com os louros. Planejando tudo até o fim, você não será apanhado de surpresa e saberá quando parar. Guie gentilmente a sorte e ajude a determinar o futuro pensando com antecedência. A maioria dos homens segue o coração, não a cabeça. Seus planos são vagos e, diante de obstáculos, eles improvisam. Mas a improvisação o levará você até a próxima crise e não substitui jamais a previsão das próximas etapas e o planejamento até o final. Existe um motivo muito simples para a maioria dos homens não saber quando sair do ataque. Eles não têm uma ideia concreta do seu objetivo. Obtida a vitória, eles querem mais. Parar, visar a um objetivo e não se desviar dele parece quase inumano de fato. Porém, nada é mais importante para se manter o poder. Quem exagera nos seus triunfos cria uma reação que inevitavelmente leva a um declínio. A única solução é planejar a longo prazo, prever o futuro com a mesma clareza dos deuses no Monte Olimpo, que veem através das nuvens o desfecho de todas as coisas. Segundo a cosmologia dos antigos gregos, os deuses teriam a visão total do futuro. Eles viam tudo o que aconteceria, nos mínimos e intrincados detalhes. Os homens, por sua vez, eram vítimas do destino, prisioneiros do momento e das suas emoções, incapazes de ver além do perigo imediato. Heróis como Ulisses, capazes de enxergar além do presente e planejar vários passos com antecedência, pareciam desafiar o destino, aproximar-se dos deuses na sua capacidade de determinar o futuro. A comparação continua válida. Quem pensa com antecedência e pacientemente conduz seus planos à realização parece ter um poder divino. Como a maioria das pessoas está presa demais ao momento para planejar com este tipo de previsão, a capacidade de ignorar perigos e prazeres imediatos se traduz em poder. É o poder de ser capaz de superar a tendência natural humana de reagir às coisas conforme elas vão acontecendo. Em vez de treinar, dar um passo atrás, imaginar as coisas maiores tomando forma além do seu campo imediato de visão. As pessoas, na sua maioria, acreditam que têm consciência do futuro, que estão planejando e pensando com antecedência. Em geral, se iludem. Na verdade, o que elas fazem é sucumbir aos seus próprios desejos, ao que elas querem que o futuro seja. Seus planos são vagos, baseados na imaginação e não na realidade.
Elas podem acreditar que estão pensando em tudo até o fim, mas estão, na verdade, focalizando apenas o final feliz e se iludindo com a força do seu desejo. Os perigos remotos que avultam à distância, se pudermos vê-los tomando forma, quantos enganos evitaríamos? Quantos planos abortaríamos instantaneamente se percebêssemos que, evitando um pequeno perigo, só fazemos cair em outro maior? Há tanto poder não no que você faz, mas no que você não faz, naquelas ações tolas e precipitadas de que você se abstém, antes que elas o metam em maiores confusões. Planeje todos os detalhes antes de agir. Não permita que a indefinição dos seus planos lhe cause problemas. Haverá consequências não previstas? Surgirão novos inimigos? Alguém vai tirar proveito do meu esforço? Finais infelizes são muito mais comuns do que os felizes. Não se deixe iludir pelo final feliz que você está imaginando. As eleições de 1848 na França se resumiram a uma luta entre Louis Adolphe Thiers, o homem da ordem, e o general Louis Eugène Cavaignac, o agitador de direita. Quando Thiers percebeu que tinha ficado inevitavelmente para trás nessa corrida, procurou desesperado uma solução. Seu olhar caiu sobre Luís Bonaparte, sobrinho neto do grande general Napoleão, e um modesto representante no parlamento. Este Bonaparte parecia meio imbecil, mas bastava o seu nome para elegê-lo num país que ansiava por um governante forte. Ele seria um marionete nas mãos de Thiers, e no final seria empurrado para fora de cena. A primeira parte do plano funcionou perfeitamente e Napoleão foi eleito com grande vantagem. O problema foi que Thiers não previu um fato muito simples. O imbecil era, na realidade, um homem de enormes ambições. 3 anos depois, ele dissolveu o parlamento, declarou-se imperador e governou a França por mais 18 anos, para o horror de Thiers e o seu partido. O desfecho é tudo. É ele que determina quem fica com a glória, o dinheiro, o prêmio. O seu desfecho deve ser cristalino e você não deve perdê-lo de vista. Você deve também descobrir como se livrar dos abutres que ficam rondando lá em cima, tentando sobreviver das carcaças da sua criação. E você deve prever as muitas crises possíveis que o tentarão a improvisar. Bismarck venceu estes perigos porque planejou até o fim, manteve o curso em meio a todas as crises e jamais deixou que lhe roubasse a glória. Alcançado o seu objetivo, ele se encolheu como uma tartaruga no casco. Este tipo de autocontrole é divino. Quando você prevê várias etapas com antecedência e planeja seus movimentos até o fim, não será mais tentado pela emoção ou pelo desejo de improvisar. Sua lucidez o livrará da ansiedade e da indefinição, que é a razão básica de "This document has been created with a demo version of PDF Create Convert, http://www.equinoxsoftware.com Products PDF Create Convert HTML. To remove this message, please register. Tantos deixarem de concluir com sucesso as suas ações. Você enxerga o desfecho e não tolera desvios. Não entrar é tão mais fácil do que ter de sair. Devemos agir ao contrário do junco, que ao primeiro despontar, lança uma haste longa e reta, mas depois, como que exausto, faz vários nós densos, indicando que não possui mais o vigor e o impulso original. É melhor começar gentil e tranquilamente, poupando o fôlego para o embate e os golpes vigorosos para concluir o nosso trabalho. No início, nós é que orientamos os negócios e os mantemos em nosso poder. Mas, frequentemente, uma vez colocados em ação, são eles que nos guiam e nos arrastam. Montaigne, 1533 a 1592. Veja o desfecho, não importa o que esteja considerando. Com frequência, Deus permite a um homem de felicidade para em seguida arruiná-lo totalmente. As histórias. Heródoto, século V a.C. Quem procura videntes para saber o futuro está se privando, inconscientemente, de uma sugestão interior 1000 vezes mais precisa do que qualquer coisa que eles possam dizer. Walter
Benjamin, 1892 a 1940. A experiência mostra que, prevendo com bastante antecedência os passos a serem dados, é possível agir rapidamente na hora de executá-los. Cardeal Richelieu, 1585 a 1642. O inverso. Entre os estrategistas, já é comum a ideia de que o seu plano deve incluir alternativas e ter uma certa flexibilidade. Não há dúvida quanto a isso. Se você se prende a um plano com muita rigidez, não será capaz de lidar com as súbitas mudanças na sorte. Depois de examinar as possibilidades futuras e decidir qual é a sua meta, você deve aumentar as alternativas e estar aberto a novos caminhos para chegar até lá. A maioria das pessoas, no entanto, perde menos com o excesso de planejamento e rigidez do que com a indefinição e a tendência a improvisar constantemente diante das circunstâncias. Portanto, não há motivo para se cogitar no inverso desta lei, pois nada se ganha recusando-se a pensar no futuro e planejar tudo até o fim. Pensando com bastante clareza e antecedência, você verá que o futuro é incerto e que deve estar disposto a fazer adaptações. Só um objetivo claro e um plano de longo alcance lhe dará essa liberdade. Lei 30. Faça as suas conquistas parecerem fáceis. Seus atos devem parecer naturais e fáceis. Toda a técnica e o esforço necessários para sua execução, e também os truques, devem estar dissimulados. Quando você age sem se esforçar, como se fosse capaz de muito mais. Não caia na tentação de revelar o trabalho que você teve. Isso só despertará dúvidas. Não ensine a ninguém os seus truques ou eles serão usados contra você. Como uma pessoa de poder, você deve pesquisar e praticar exaustivamente antes de aparecer em público, no palco ou outro lugar qualquer. Jamais exponha o suor e o esforço por trás da sua pose. Há pessoas que pensam que essa exposição mostrará que são honestas e diligentes, mas na verdade só parecerão mais fracas, como se bastasse a prática e o esforço para qualquer um fazer o que elas fizeram, ou como se não estivessem à altura da tarefa. Guarde para você o seu esforço e os seus truques, e parecerá ter a graça e a facilidade de um Deus. Ninguém jamais vê revelada a origem do poder divino, só se vê os seus efeitos. A humanidade teve as suas primeiras noções de poder com os primitivos confrontos com a natureza. Um relâmpago riscando o céu, uma súbita enchente, a rapidez e ferocidade de um animal selvagem. Estas forças não exigiam pensamento nem planejamento. Elas nos assombravam com sua repentina aparição, sua graciosidade e seu poder sobre a vida e a morte. E este continua sendo o tipo de poder que estamos sempre querendo imitar. Usando a ciência e a tecnologia, recriamos a velocidade e o poder sublime da natureza. Mas falta alguma coisa. Nossas máquinas são barulhentas e desajeitadas. Elas revelam o esforço que fazem. Até as melhores criações da tecnologia não anulam a nossa admiração por coisas que se movem rápida e facilmente. O poder que as crianças têm de nos fazer ceder às suas vontades vem de um tipo de encanto sedutor que sentimos na presença de uma criatura menos reflexiva e mais graciosa do que nós. Não podemos voltar a esse estado, mas, se pudermos criar a aparência deste tipo de facilidade, despertaremos nos outros a reverência primitiva que a natureza sempre evocou na humanidade. Um dos primeiros escritores europeus a expor este princípio vinha de um dos ambientes mais antinaturais, a corte renascentista. Em O Livro do Cortesão, publicado em 1528, Baldassare Castiglione descreve os modos altamente elaborados e sofisticados do perfeito cidadão palaciano. E, no entanto, explica Castiglione, o cortesão deve executar esses gestos com o que ele chama de espresatura, a capacidade de fazer o que é difícil parecer fácil. Ele recomenda ao cortesão que pratique em tudo um certo descaso que dissimula o talento artístico e torna o que se diz e o que se faz aparentemente natural e fácil.
Todos nós admiramos a realização de algum feito extraordinário, mas se ele for natural e gracioso, nossa admiração é 10 vezes maior. Enquanto esforçar-se no que está fazendo e não fazer mistério disso revela uma extrema falta de graça e faz com que tudo, não importa o seu valor, tenha um desconto. A ideia de esprezatura vem principalmente do mundo da arte. Todos os grandes artistas do Renascimento mantinham suas obras cuidadosamente em sigilo. Só depois de terminada, a obra-prima era mostrada ao público. Michelangelo proibia até os papas de verem o seu trabalho em andamento. O artista renascentista tinha sempre o cuidado de fechar a porta de seus estúdios, seja para os patronos como para o público em geral, não por medo de imitações, mas porque a feitura da obra prejudicaria a magia do efeito e a sua estudada atmosfera de beleza fácil e natural. O pintor renascentista Vasari, que foi também o primeiro grande crítico de arte, ridicularizava as obras de Paolo Uccello, obcecado com as leis de perspectiva. O esforço de Uccello para melhorar a aparência de perspectiva era óbvio demais nas suas obras. Suas pinturas ficavam feias e elaboradas, sobrecarregadas com o esforço que ele fazia para conseguir os efeitos que desejava. Reagimos da mesma forma quando vemos artistas representando de uma forma muito exagerada. O excesso de esforço desfaz a ilusão. Também nos deixa constrangidos. Os artistas calmos e graciosos, por sua vez, nos deixam à vontade, dando a ilusão de naturalidade e de serem eles mesmos, mesmo se tudo o que eles fazem implique muito trabalho e prática. A ideia de esprezatura é relevante em todas as formas de poder, pois o poder depende vitalmente das aparências e das ilusões que você cria. Suas ações em público são como obras de arte, devem agradar aos olhos, criar expectativas, até divertir. Quando você revela o esforço da sua criação, torna-se mais um mortal entre tantos outros. O que é compreensível não inspira respeito. Achamos que poderíamos fazer igual se também tivéssemos tempo e dinheiro. Evite a tentação de mostrar como você é brilhante. Você é mais esperto ocultando os mecanismos do seu brilhantismo. Ao aplicar este conceito à sua vida diária, Talleyrand ampliou muito a sua aura de poder. Nunca lhe agradou trabalhar demais. Portanto, fazia os outros trabalharem por ele, espionando, pesquisando, fazendo minuciosas análises. Com tanta força disponível, ele mesmo nunca parecia se cansar. Quando seus espiões revelavam que uma determinada coisa estava para acontecer, ele a comentava socialmente como se estivesse sentindo essa iminência. Consequentemente, as pessoas achavam que ele era clarividente. Suas declarações medulares e sua espirituosidade pareciam sempre resumir: "This document has been created with a demo version of PDF. Create Convert. http reconoxsoftware.com products PDF create convert.iml. To remove this message, please register." Uma situação perfeitamente, mas estavam baseadas em muita pesquisa e raciocínio. Para quem estava no governo, inclusive o próprio Napoleão, Talleyrand dava a impressão de um poder imenso, efeito que dependia totalmente da aparente facilidade com que ele realizava suas proezas. Existe um outro motivo para esconder seus atalhos e truques. Se você deixa vazar essas informações, estará dando aos outros ideias que poderão usar contra você. Você perde o benefício do silêncio. Tendemos a querer que o mundo saiba o que fizemos. Queremos recompensar a nossa vaidade, conquistando aplausos por nosso esforço e brilhantismo. E até mesmo queremos simpatia pelas horas que levamos para fazer a nossa obra-prima. Aprenda a controlar esta tendência a dar com a língua nos dentes, pois o seu efeito será quase sempre o oposto do esperado. Lembre-se, quanto mais misteriosas as suas ações, maior será o seu poder. Você fica parecendo a única pessoa capaz de fazer o que você faz,
e a aparência de ser possuidor de um talento exclusivo tem um poder imenso. Finalmente, como você consegue as coisas com graça e facilidade, as pessoas acham sempre que, esforçando-se, você poderia fazer mais. Isto desperta não só admiração, como um certo temor. Seus poderes são ilimitados. Ninguém sabe até onde eles chegarão. Qualquer ação indiferença, por mais banal que seja, não só revela a habilidade da pessoa, mas também, com muita frequência, a faz ser considerada maior do que é na realidade. Isto porque leva os observadores a acreditar que o homem que faz as coisas tão facilmente deve ser mais hábil do que é na verdade. Baldassare Castiglione, 1478 a 1529. Um verso de um poema nos tomará 1 hora talvez, mas se não parecer a ideia de um momento, o nosso coser e descoser terá sido inútil. Adam's Curse, William Butler. Yeats, 1865 a 1939. Não deixe que ninguém saiba exatamente do que você é capaz. O homem sábio não permite a ninguém sondar fundo os seus conhecimentos e as suas habilidades, se quiser ser respeitado por todos. Ele permite que sejam conhecidos, mas não que sejam compreendidos. Ninguém deve conhecer a extensão das suas habilidades, para não se desapontar. A ninguém ele dá oportunidade de compreendê-las totalmente, pois suposições e dúvidas quanto à extensão dos seus talentos evocam mais respeito do que saber, precisamente até onde eles vão, para que sejam sempre excelentes. Baltazar Gracian, 160-11658. O sábio não diz o que sabe, o tolo não sabe o que diz, provérbio chinês. O inverso. O sigilo com que você envolve suas ações deve aparentar despreocupação. O zelo em esconder o seu trabalho cria uma impressão desagradável, quase paranoica. Você está levando o jogo muito a sério. Houdini tinha o cuidado de fazer o mistério dos seus truques parecer um jogo. Tudo era parte do espetáculo. Não mostre o seu trabalho antes de terminá-lo, mas se você se esforçar demais para escondê-lo, acabará como um louco. Mantenha o seu bom humor. Há momentos também em que vale a pena revelar o esforço dos seus projetos. Tudo depende do gosto da sua plateia e da época em que você opera. Peter Barnum percebeu que o público queria participar dos seus espetáculos e adorava entender os seus truques, em parte, talvez, porque ao espírito democrático americano agradasse desmascarar implicitamente quem ocultava das massas a origem do seu poder. O público também apreciava o humor e a honestidade do showman. Barnum chegou ao exagero de publicar as suas próprias mistificações na sua popular autobiografia, escrita no auge da carreira. Desde que a revelação parcial de truques e técnicas seja cuidadosamente planejada e não resulte de uma necessidade incontrolável de dar com a língua nos dentes, é o máximo da esperteza. Dá à plateia a ilusão de ser superior e de participar, mesmo que grande parte do que você faz ninguém veja. Lei 31. Controle as opções. Quem dá as cartas é você. As melhores trapaças são as que parecem deixar ao outro uma opção. Suas vítimas acham que estão no controle, mas na verdade são suas marionetes. Dê às pessoas opções que sempre resultem favoráveis a você. Force-as a escolher entre o menor de dois males, ambos atendendo a seu propósito. Coloque-as num dilema. Não terão escapatória. Palavras como liberdade, opções e escolha evocam possibilidades muito além dos seus reais benefícios. Examinando bem, as nossas opções no mercado, nas urnas, rios empregos, tendem a ser incrivelmente limitadas. Quase sempre trata-se de escolher entre A e B, o resto do alfabeto não entra. No entanto, se houver a mais leve miragem de opção lá longe, raramente tentamos ver as que faltam. Nós escolhemos acreditar que o jogo é limpo e que mantemos a nossa liberdade. Preferimos não pensar muito no alcance da nossa liberdade de escolha.
Essa falta de vontade de sondar a limitação das nossas opções vem do fato de que liberdade em excesso gera ansiedade. A frase opções ilimitadas soa infinitamente promissora, mas, na verdade, as opções ilimitadas nos deixariam paralisados e perturbariam a nossa capacidade de optar. O nosso leque reduzido de opções é confortável. Com isso, o esperto e o ardiloso ganham enormes oportunidades para trapacear. Quem está escolhendo entre duas alternativas acha difícil acreditar que está sendo manipulado ou enganado. Não vê que você está lhe permitindo uma pequena porção de livre-arbítrio em troca da imposição muito mais forte do seu próprio arbítrio. Definir um leque estreito de opções, portanto, deve sempre fazer parte das suas trapaças. Existe um ditado: o pássaro que entra na gaiola por sua livre vontade canta melhor. Estas são algumas das formas mais comuns de controle de opções. Disfarce as opções. A técnica preferida de Henry Kissinger. Como secretário de Estado do presidente Richard Nixon, Kissinger se considerava mais bem informado do que o seu chefe e acreditava que, na maioria das situações, era capaz de decidir melhor sozinho. Mas, se tentasse determinar a política, ofenderia, ou, quem sabe, irritaria um homem notoriamente inseguro. Assim, Kissinger sugeria 3 ou 4 opções de ação para cada situação, e as apresentava de tal forma que a sua preferida sempre parecia ser a melhor comparada com as outras. Seguidas vezes, Nixon mordeu a isca, jamais desconfiando que estava sendo induzido por Kissinger. Era um artifício excelente para usar com o mestre inseguro, force o resistente. Um dos principais problemas enfrentados pelo Dr. Milton H. Erickson, pioneiro da terapia pela hipnose na década de 1950, era a recaída. Seus pacientes pareciam estar se recuperando rapidamente, mas a aparente suscetibilidade à terapia mascarava uma profunda resistência. Eles voltavam logo aos hábitos antigos, culpavam o médico e não o procuravam mais. Para evitar isso, Erickson começou a mandar que alguns pacientes tivessem uma recaída, que começassem a se sentir tão mal quanto na hora em que vieram procurá-lo, que voltassem para a estaca zero. Diante desta opção, os pacientes em geral escolhiam evitar a recaída. O que, é claro, era exatamente o que Erickson queria. Esta é uma boa técnica para usar com crianças e outras pessoas voluntariosas que gostam de ser do contra. Force-as a escolher o que você quer que elas façam, aparentando preferir o contrário. Altere o tabuleiro do jogo. Na década de 1860, John D. Rockefeller decidiu criar um monopólio do petróleo. Se ele tentasse comprar as empresas menores, iam saber o que ele estava fazendo e reagiriam. Em vez disso, ele começou comprando secretamente as companhias de estradas de ferro que transportavam petróleo. Mais tarde, quando tentava comprar uma determinada empresa e encontrava resistência, ele lembrava que ela dependia das linhas de trem. Recusando-se a fazer o transporte ou simplesmente aumentando as taxas, ele poderia arruinar o negócio deles. Rockefeller alterou o tabuleiro do jogo de tal forma que aos pequenos produtores de petróleo só restaram as opções que ele lhes oferecia. Nesta tática, seus adversários sabem que estão sendo forçados, mas não importa. A técnica funciona com aqueles que resistem a qualquer custo. Opções reduzidas. O marchand do século XIX, Ambroise Vollard, aperfeiçoou esta técnica. Os clientes vinham à loja de Vollard ver alguns Cézanne. Ele mostrava 3 quadros, esquecia de dizer o preço e fingia cochilar. Os visitantes tinham de sair sem ter decidido nada. Em geral, voltavam no dia seguinte para ver os quadros novamente. Mas aí, Vollard mostrava obras menos interessantes, fingindo achar que eram as mesmas da véspera. Os clientes desconcertados examinavam as novas ofertas e iam embora para pensar melhor e voltar depois. Mais uma vez, a cena se repetia. Vollard mostrava quadros de qualidade ainda mais inferior.
Finalmente, os compradores percebiam que era melhor pegar o que ele estava mostrando, porque amanhã poderiam ter de se satisfazer com algo pior, talvez até mais caro. Uma variação desta técnica é elevar o preço todas as vezes que o comprador hesitar, adiando a decisão para o dia seguinte. E uma excelente tática de negociação com os indecisos crônicos, que vão achar que é melhor comprar hoje do This document has been created with a demo version of PDF. Create Convert. http://www.equinoxsoftware.com/products/pdf_convert.html. To remove this message, please register. Que esperar até amanhã. O homem fraco à beira do precipício. Os fracos são os mais fáceis de manobrar, controlando suas opções. O cardeal de Retz, o grande agitador do século XVII, serviu como assistente extraoficial do Duque de Orleans, que era notoriamente indeciso. Era uma luta constante tentar convencer o Duque a agir. Ele hesitava, pesava as opções e aguardava até o último momento, provocando úlceras nas pessoas que viviam à sua volta. Mas Retz descobriu um jeito de lidar com ele. Descrevia todos os tipos de perigos, exagerando-os ao máximo, até que o Duque visse abismos se abrindo em todas as direções, exceto uma. A que Retz o estava forçando a seguir. Esta tática é semelhante à de disfarçar as opções, mas com os fracos você precisa ser mais agressivo. Trabalhe com as emoções deles. Use o medo e o terror para forçá-los a tomar uma atitude, tente a razão e eles sempre encontrarão um jeito de deixar para depois. Irmãos no crime. Esta é uma técnica tradicional de trambicagem. Você atrai suas vítimas para algum esquema criminoso, criando entre vocês um vínculo de sangue e culpa. Eles participam da sua fraude, cometem um crime ou acham que cometem, e são facilmente manipulados. Serge Stavisky, o grande trambiqueiro francês da década de 1920, envolveu o governo de tal forma nas suas fraudes e trapaças que o Estado não ousou processá-lo e escolheu deixá-lo em paz. E mais sensato envolver nas suas fraudes aquela pessoa que mais poderá prejudicá-lo se você falhar. Esse envolvimento pode ser sutil. A simples suposição de estarem envolvidos estreitará suas opções e comprará o seu silêncio. As garras de um dilema. Esta ideia foi demonstrada na famosa marcha sobre a Geórgia do general William Sherman, durante a Guerra Civil Americana. Embora os confederados soubessem em que direção Sherman estava indo, eles nunca sabiam se ele atacaria pela direita ou pela esquerda, pois ele dividia seus exércitos em duas alas. E, desviando-se de uma, eles enfrentavam a outra. Esta é uma técnica clássica usada pelos advogados nos julgamentos. O advogado leva as testemunhas a decidir entre duas explicações possíveis para o que aconteceu, ambas fragilizando a sua história. Elas têm de responder às perguntas do advogado, mas tudo o que dizem as incrimina. A chave para este movimento é atacar rapidamente. Não deixar que a vítima tenha tempo para pensar numa escapatória. Enquanto tentam resolver o dilema, cavam o próprio túmulo. Compreenda, na luta contra os seus rivais, em geral é necessário que você os magoe. Se você for nitidamente o agente da punição deles, espere um contra-ataque. Espere a vingança. Se, no entanto, eles acharem que são eles mesmos os agentes do seu próprio infortúnio, vão se submeter quietos. Quando Ivan, o Terrível, trocou Moscou por uma cidadezinha no campo, os cidadãos que lhe pediram para voltar concordaram com sua exigência de poder absoluto. No futuro, eles se ressentiram menos com o terror que ele desencadeou por todo o país, porque, afinal de contas, eles é que lhe tinham dado esse poder.
Por isso, é sempre bom deixar que a vítima escolha o veneno e dissimular ao máximo que é você quem está lhe oferecendo, pois as feridas e todos os outros males que os homens infligem a si próprios espontaneamente e por sua livre escolha são a longo prazo menos dolorosos do que os infligidos por outras pessoas. Nicolau Maquiavel, 1469 a 1527. O mentiroso. Era uma vez, na Armênia, um rei que, sentindo-se num estranho estado de espírito e precisando se divertir um pouco, enviou arautos por todo o reino, proclamando o seguinte: ouçam todos, aquele que provar ser o maior mentiroso da Armênia receberá uma maçã de ouro das mãos de sua majestade, o rei. Gente de todas as cidades e aldeias, de todos os níveis e condições, príncipes, mercadores, fazendeiros, sacerdotes, ricos e pobres, altos e baixos, gordos e magros vieram em multidão ao palácio. Não faltavam mentirosos naquela terra, e cada um contou a sua mentira ao rei. Governantes, entretanto, estão acostumados com todos 5 tipos de mentira, e nenhuma daquelas convenceu o rei de que era a melhor. Ele começou a se cansar com este tiovo esporte e já estava pensando em cancelar a competição sem declarar um vencedor, quando apareceu diante dele um homem pobre e esfarrapado, carregando debaixo do braço uma grande ânfora de barro. "O que posso fazer por você?" perguntou Sua Majestade. "Senhor", disse o homem ligeiramente espantado, "sem dúvida não se recorda. Deve-me um pote de ouro e vim pegá-lo." "Você é um grande mentiroso", exclamou o rei. "Não lhe devo nada." "Um grande mentiroso eu sou?" disse o homem pobre. "Então me dê a maçã de ouro." O rei, percebendo que o homem estava tentando lhe passar a perna: Não, você não é mentiroso." "Então, me dê o pote de ouro que me deve, senhor", disse o homem. O rei se viu num dilema e lhe entregou a maçã de ouro. Contos e Fábulas do Folclore, Armênio Charles Downing, 1993. O inverso. O controle das opções tem um só propósito: despistá-lo como agente de poder e punição. A tática funciona melhor, portanto, com aqueles cujo poder é frágil, que são incapazes de agir abertamente sem despertar suspeitas. This document has been created with a demo version of PDF Create Convert, http www.technoxsoftware.com Products PDF to Create Convert HTML. To remove this message, please register. Ressentimento e raiva. Até como regra geral, raramente é sensato ser visto exercendo o poder de maneira direta e prepotente. Não importa o quanto você seja seguro ou importante. Por outro lado, ao limitar as opções dos outros, você às vezes limita as suas. Há situações em que é mais vantajoso deixar seus rivais com mais liberdade. Vendo-os agir, você tem ótimas oportunidades para espionar, reunir informações e planejar suas fraudes. Um banqueiro do século XIX, James Rothschild, gostava deste método. Ele sabia que se tentasse controlar os movimentos dos adversários, perderia a chance de observar as suas estratégias e planejar uma ação mais eficaz. Quanto mais liberdade ele lhes dava a curto prazo, mais poderia impor sua vontade a longo prazo. This document has been created with a demo version of PDF Create Convert, http www.equinoxsoftware.com Products PDF Create Convert HTML. To remove this message, please register. Lei 32. Desperte a fantasia das pessoas em geral. Evita-se a verdade porque ela é feia e desagradável. Não apele para o que é verdadeiro ou real, se não estiver preparado para enfrentar a raiva que vem com o desencanto. A vida é tão dura e angustiante que as pessoas capazes de criar romances ou invocar fantasias são como oásis no meio do deserto. Todos correm até lá. Há um enorme poder em despertar a fantasia das pessoas. Tal é o poder das fantasias que tomam conta de nós, especialmente em épocas de escassez e declínio. As pessoas raramente acreditam que a origem dos seus problemas é a sua própria iniquidade e estupidez. A culpa é sempre de alguém ou alguma coisa externa. O outro, o mundo
os deuses. E, portanto, a salvação também vem de fora. Para conquistar o poder, você tem de ser fonte de prazer para as pessoas que o cercam. E o prazer vem de brincar com as fantasias dessas pessoas. Não lhes prometa uma melhoria gradual por meio do trabalho árduo. Pelo contrário, prometa-lhes a lua, a grande e súbita transformação, o pote de ouro. A fantasia não atua sozinha. Ela exige a rotina como pano de fundo. É a opressão da realidade que permite à fantasia enraizar-se e florescer. Na Veneza do século XVI, a realidade era o declínio e a perda de prestígio. A fantasia correspondente descrevia uma súbita recuperação das glórias passadas através do milagre da alquimia. Quem consegue tecer com os fios da dura realidade uma fantasia tem acesso a poderes incalculáveis. Na busca pela fantasia que vai dominar as massas, portanto, fique de olho nas trivialidades que pesam tanto sobre todos nós. Não se distraia com os retratos glamurosos que as pessoas fazem de si mesmas e das suas vidas. Pesquise o que realmente as aprisiona. Uma vez descobrindo isso, você tem a chave mágica que colocará em suas mãos um grande poder. Embora os tempos e as pessoas mudem, vamos examinar algumas das realidades opressivas que não mudam e as oportunidades de poder que elas proporcionam. A realidade. A mudança é lenta e gradual. Exige muito trabalho, um pouco de sorte, uma quantidade razoável de sacrifício pessoal e muita paciência. A fantasia, uma transformação repentina, provocará uma mudança total no destino de uma pessoa, evitando o trabalho, a sorte, o sacrifício pessoal e a demora de um só golpe fantástico. Esta é a fantasia por excelência dos charlatões, que até hoje ficam nos rondando. Prometa uma grande e radical mudança, da pobreza para a riqueza, da doença para a saúde, da miséria para o êxtase. E você terá seguidores. O que fez o grande trambiqueiro alemão do século XVI, Leonhard Turnusser, para se tornar médico da corte do príncipe de Brandemburgo sem nunca ter estudado medicina? Em vez de receitar amputações, ventosas e purgativos de gosto ruim, medicamentos da época, Turnusser oferecia elixires adocicados e prometia recuperação imediata. Os cortesãos sofisticados, especialmente, queriam a sua solução de ouro potável, que custava uma fortuna. Se você fosse atacado por uma doença inexplicável, Turnusser consultava um horóscopo e receitava um talismã. Quem resistia a essa fantasia? Riqueza e bem-estar, sem dor nem sacrifícios. A realidade. A sociedade tem códigos e limites bem definidos. Nós compreendemos estes limites e sabemos que temos que nos mover dentro dos mesmos círculos familiares dia e noite. A fantasia. Podemos entrar num mundo totalmente novo, de códigos diferentes e com a promessa de aventuras. No início do século XVIII, toda Londres se alvoroçou com os boatos sobre um estranho misterioso, um jovem chamado George Psalmanazar. Ele acabara de chegar de uma terra que a maioria dos ingleses julgava fantástica, a ilha de Formosa, hoje Taiwan, na costa da China. A Universidade de Oxford contratou Psalmanazar para ensinar a língua que se falava naquela ilha. Alguns anos depois, ele traduziu a Bíblia e, em seguida, escreveu um livro, que se tornou logo um best-seller sobre a história e a geografia de Formosa. A realeza inglesa recebia prodigamente o jovem, e ele, onde quer que fosse, divertia seus anfitriões com histórias maravilhosas sobre a sua terra natal e seus costumes bizarros. Quando Psalmanazar morreu, entretanto, seu testamento revelou que ele era apenas um francês com uma fértil imaginação. Tudo o que ele contara sobre Formosa, seu alfabeto, seu idioma, sua literatura, toda a sua cultura, era invenção sua. Ele se baseou na ignorância de seus ouvintes para inventar uma complicada história que satisfazia um desejo pelo que era estranho e exótico. O rígido controle da cultura britânica sobre os perigosos.
sonhos das pessoas lhe deu uma oportunidade ótima para explorar as suas fantasias. A fantasia com o exótico, é claro, passa também pela fantasia sexual. Mas não precisa chegar muito perto, porque o físico perturba o poder da fantasia. Ele pode ser visto, agarrado e depois se torna cansativo. O destino da maioria dos cortesãos. Os encantos físicos da amante só despertam o apetite do seu senhor por prazeres diferentes. É uma nova beleza a ser adorada. Para dar poder, a fantasia deve permanecer até certo ponto irrealizada, literalmente irreal. A dançarina Mata Hari, por exemplo, que ficou famosa em Paris antes da Primeira Guerra Mundial, tinha uma aparência bastante. This document has been created with a demo version of PDF Create Convert HTTP do Equinox Software com Products PDF Create Convert HTML. To remove this message, please register. Comum. Seu poder vinha da fantasia que ela criou sobre si mesma, como uma mulher exótica e estranha, impenetrável e indecifrável. O tabu com que ela operava não era tanto o sexo em si, mas o desrespeito aos códigos sociais. Outra forma de fantasia com o exótico é simplesmente a esperança de alívio para o tédio. Os charlatões adoram brincar com a opressão do mundo do trabalho, com a sua falta de aventura. Suas trapaças envolvem, digamos, a recuperação do tesouro espanhol, com a possível participação de uma atraente senhorita mexicana e uma conexão com o presidente de um país sul-americano. Qualquer coisa que ofereça um alívio para a rotina. A realidade, a sociedade é fragmentada e cheia de conflitos. A fantasia, as pessoas podem se juntar numa união mística de almas. Na década de 1920, o trapaceiro Oscar Hartzell ficou rico de repente com o velho truque de Sir Francis Drake, que prometia basicamente a qualquer otário que tivesse o sobrenome Drake uma boa parte do desaparecido tesouro de Drake, ao qual Hartzell tinha acesso. Milhares de pessoas de todo o meio-oeste caíram no logro que Hartzell espertamente transformou numa cruzada contra o governo, e todos que tentassem impedir que a fortuna de Drake chegasse às mãos de seus legítimos herdeiros. Criou-se uma união mística dos oprimidos Drake, com encontros e comícios exaltados. Prometa uma união desse tipo e você conquistará muito poder, mas é um poder perigoso que pode se voltar facilmente contra você. Esta é uma fantasia para demagogos. A realidade, morte. Os mortos não voltam, não se muda o passado. A fantasia, uma súbita inversão deste fato intolerável. Esta trapaça tem muitas variações, mas exige grande habilidade e sutileza. Há muito tempo que se reconhece a beleza e a importância da arte de Vermeer, mas seus quadros são poucos e extremamente raros. Na década de 1930, entretanto, começaram a surgir Vermeer no mercado de arte. Chamaram especialistas para conferir, e eles garantiram que eram autênticos. Possuir um destes novos Vermeer seria o auge da carreira de um colecionador. Era como a ressurreição de Lázaro. Curiosamente, Vermeer tinha ressuscitado. Alterou-se o passado. Só mais tarde se soube que os novos Vermeer eram obra de um falsário holandês de meia-idade, um tal Han van Meegeren. E ele tinha escolhido Vermeer porque compreendeu o mecanismo da fantasia. Os quadros pareceriam reais exatamente porque o público e os especialistas também queriam muito acreditar que eram. Lembre-se, a chave para a fantasia é a distância. O que está distante fascina e promete, parece simples e sem problemas. O que você está oferecendo, portanto, deve ser inalcançável. Não deixe que se torne opressivamente familiar. É a miragem lá longe, que vai se afastando conforme o tolo se aproxima. Não seja muito objetivo ao descrever a fantasia. Mantenha-a indefinida,
Como um forjador de fantasias, deixe a vítima se aproximar o bastante para ver e se sentir tentada, mantendo-a, porém, afastada o suficiente para continuar sonhando e desejando. A mentira é um feitiço, uma invenção que pode ser ornamentada como uma fantasia. Pode estar revestida com ideias místicas. A verdade é fria, sóbria, não tão confortável de se assimilar. A mentira é mais apetitosa. A pessoa mais detestável do mundo é a que sempre fala a verdade, nunca romanceia. Eu acho sempre mais interessante e lucrativo romancear do que dizer a verdade. Joseph Wilde, vulgo The Yellow Kid, 1875 a 1976. O funeral da leoa. Tendo o leão perdido subitamente a sua rainha, todos se apressaram a mostrar fidelidade ao monarca, oferecendo-lhe consolo. Mas, infelizmente, esses cumprimentos só esta vem deixando o viúvo mais aflito. Noticiou-se por todo o reino a hora e o lugar do funeral. Os oficiais receberam ordem para ficar de prontidão, dirigir a cerimônia e distribuir as pessoas segundo seus respectivos lugares na sociedade. Pode-se bem imaginar que não faltou ninguém. O monarca deu vazão à sua tristeza, e toda a caverna, visto que leões não têm outros templos, ressoava com seus lamentos. Seguindo o seu exemplo, todos os cortesãos rugiram em seus diferentes tons. A corte é um lugar onde todos ficam tristes, alegres ou indiferentes de acordo com o príncipe reinante. Ou se alguém não se sente assim, pelo menos tenta parecer que sente. Todos procuram imitar o senhor. Disse que uma só cabeça anima milhares de corpos, mostrando nitidamente que os seres humanos não passam de máquinas. Mas voltemos ao nosso assunto. Só o veado não chorava. Como ele era capuz disso realmente? A morte da rainha era uma desforra pura a ele. Ela havia estrangulado a sua esposa e o seu filho. Um cortesão achou justo contar ao consternado monarca e até afirmou ter visto o veado rir. A ira de um rei de Salomão é terrível, principalmente a de um rei leão. Miserável forasteiro, exclamou, ousas rir quando todos à sua volta se desfazem em lágrimas? Não sujaremos nossas garras reais com teu sangue profano. Vingarás, bravo lobo, a nossa rainha imolando esse traidor a sua augusta alma. Ao que o veado respondeu, Senhor, já não é mais hora de chorar. A tristeza aqui é supérflua. Vossa reverenciada esposa acabou de aparecer para mim, repousando sobre um leito de rosas. Eu a reconheci instantaneamente. Amigo. Ela me disse, termine essa pompa fúnebre, faça cessar essas lágrimas inúteis. Provei milhares de delícias nos campos elíseos, conversando com santos como eu. Deixe que o desespero do rei permaneça por uns tempos incontido. Ele me gratifica. Mal ele havia falado, quando alguém gritou, um milagre, um milagre. O veado, em vez de ser punido, recebeu um belo presente. Deixe que o rei sonhe, teça-lhe elogios e conte-lhe algumas mentiras agradáveis e fantásticas. Por mais indignado que ele esteja com você, engolirá a isca e fará de você o seu melhor amigo. Fábulas, Jean de La Fontaine, 1621 a 1695. Se quiser contar mentiras que pareçam verídicas, não conte a verdade na qual ninguém vai acreditar. Imperador Tokugawa. Ieyasu do Japão, século 17. Nenhum homem precisa se desesperar para convencer os outros das suas hipóteses mais extravagantes se tiver arte suficiente para apresentá-las em cores favoráveis. David Hume, 1711 a 1776. O inverso. Se há poder em despertar as fantasias das massas, também há riscos. A fantasia, em geral, tem um componente de jogo. O público percebe mais ou menos que está sendo enganado. Mesmo assim, alimenta o sonho, se diverte e aprecia o afastamento temporário da rotina que você está lhe proporcionando. Portanto, não exagere. Não se aproxime demais do ponto onde se espera que você produza resultados. Esse lugar pode ser extremamente arriscado.
Uma última coisa, não cometa jamais o erro de achar que a fantasia é sempre fantástica. Ela sem dúvida contrasta com a realidade, mas a própria realidade é às vezes tão teatral e estilizada que a fantasia se torna um desejo por coisas simples. A imagem que Abraham Lincoln criou para si mesmo, por exemplo, como um simples advogado provinciano barbudo, fez dele o presidente do povo. P.T. Barnum criou um ato de grande sucesso com Tom Thumb, um anão travestido de líderes famosos do passado, como Napoleão, e os satirizava maldosamente. O espetáculo agradava a todos, até a Rainha Vitória, porque apelava para a fantasia da época. Basta com os vaidosos governantes da história, o homem comum é que sabe das coisas. Tom Thumb inverteu o modelo familiar de fantasia em que o ideal é o que é estranho e desconhecido. Mas o ato continuava obedecendo à lei, pois a base era a fantasia de que o homem simples não tem problemas e é mais feliz do que o rico e poderoso. Tanto Lincoln quanto Tom Thumb representaram o plebeu que se mantinha cuidadosamente à distância. Se você jogar com essa fantasia, deve também ter o cuidado de cultivar o distanciamento e não deixar que a sua persona plebeia se torne familiar demais, ou não se projetará como fantasia.